Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa de Santo André, um dos 12 apóstolos, enviado por Jesus a anunciar o Evangelho. Nós somos testemunhas deste acontecimento. Nós que recebemos também a boa nova, somos também enviados como testemunhas e por isso nos alimentamos da Eucaristia. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus Na terra e nos céus, glória a Deus, paz na terra.
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na Oremos. Nós vos suplicamos, Deus omnipotente, que assim como o apóstolo Santo André foi na terra pregador do Evangelho e pastor da vossa Igreja, seja também no céu poderoso intercessor junto de vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, como Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não a teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar Santo André, a sua memória, significa percebermos o que é a dimensão fundamental do ser discípulo de Cristo. Também nós fomos chamados a fazer parte do povo de Deus, a fazer parte do grupo dos seus discípulos. Pelo batismo, fomos configurados com Cristo. Recebemos o dom da graça para podermos levá-la aos outros, para podermos ser também nós pescadores de homens. E o que é que isto significa? Significa, de facto, ir ao encontro dos irmãos que vivem mergulhados, diríamos, nas trevas do pecado, nas profundezas do mar, para os trazer à luz da vida, à luz do sol, que ilumina e que aquece. E então, neste dia em que celebramos Santo André, não podemos também esquecer-nos do tempo que iniciámos ontem, o tempo do Advento, o tempo da expectativa, da preparação para a vinda de Jesus, que já veio, mas que ainda falta vir ao coração de tantos homens e de tantas mulheres. E nós devemos ser o veículo que leva este Jesus ao coração de cada pessoa com quem nos cruzamos. Por isso a carta de São Paulo aos Romanos faz, de facto, este caminho de como havemos de acreditar se não temos quem nos anuncie. Como havemos de rezar se não acreditamos. E é este percurso catequético, a partir do querigma, a partir do primeiro anúncio de Jesus Cristo, da boa nova da salvação, que vamos fazendo. Este caminho de aprofundamento da nossa própria fé, para depois poder levá-lo aos outros, porque se não temos Jesus em nós, como é que podemos levá-lo aos outros? Como é que podemos dá-lo aos outros? Só podemos dar o que temos. E como é que podemos ter Cristo em nós se não fazemos nada daquilo que é necessário para Ele vir a nós? Se não participamos na comunhão, se não participamos na Eucaristia, se não rezamos, se não meditamos. Porque a graça não vem por ciência infusa. De facto, recebemos-la pelo batismo, mas esse é o ponto de partida. É o primeiro momento do primeiro encontro em que aderimos a Cristo, de facto. Mas depois vamos aprofundando a nossa fé. Vamos descobrindo o que é que significa, o que é que implica, o que é que isto diz para a minha vida, o que é que isto diz para o mundo. Este foi o percurso que os apóstolos fizeram durante aqueles 3 anos que andaram com Cristo. E mesmo assim, só depois de Cristo morrer e subir aos céus, só com a vinda do Espírito Santo é que eles perceberam de facto o que era necessário. E só a partir daí fizeram aquilo que Jesus lhe tinha pedido, que era sair para fora e ir pelo mundo a anunciar a boa nova.
porque só então é que tiveram a perspectiva de tudo aquilo que Jesus lhe tinha dito. Só então compreenderam as Escrituras, quase como os discípulos de Emaús. Este é o caminho que Deus nos pede para fazermos. Não termos pressa, mas aprofundarmos a nossa relação com Deus. Procurarmos descobrir o que significa ser cristão, o que significa aderir a Jesus Cristo e viver em comunhão com Ele. Fazer este caminho de catequese, que não é apenas para as crianças, mas é para todos nós, para toda a nossa vida. Olhemos o percurso que os pastorinhos fizeram com Nossa Senhora. Durante 6 meses foram se encontrando com ela, percebendo aquilo que Deus queria transmitir pelas palavras de Nossa Senhora, percebendo como é que eles podiam fazer para ser cada vez mais fiéis a esses desafios de Deus. Foi um processo catequético. Toda a nossa vida cristã é um processo de catequese, mas não podemos esperar pelo fim da catequese para então podermos fazer o bem, ser apóstolos, ser discípulos de Jesus, porque as duas coisas são inseparáveis. Não podemos ser apóstolos se não formos discípulos, e não podemos ser discípulos se não formos apóstolos. Dar e receber. Num dinamismo da vida complexo, é certo, mas por isso mesmo extremamente válido, valioso, rico, entusiasmante. Celebrar Santo André, então, significa, como ele, procurar ser pescadores de homens. Aderir a Cristo, encontrar com Cristo, viver com Cristo, para levar esta luz de Cristo a cada irmão com quem nos cruzamos. Irmãos e irmãs, na festa do apóstolo Santo André, peçamos ao Redentor dos homens que salve a Igreja e dê paz ao mundo inteiro, dizendo cheios de esperança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja fundada sobre os apóstolos, para que revele a todos os homens Jesus Cristo, o Senhor, e os leve a invocá-lo e a segui-lo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles a quem Deus chama ao ministério sagrado, para que deixem, como André, o barco e as redes e se tornem pescadores de homens, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que se entregam à faina da pesca, para que encontrem no mar o seu sustento e em Deus a salvação e a vida eterna, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos catecúmenos e fiéis martirizados, para que, por intercessão de Santo André, o seu sangue seja semente de cristãos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela nossa comunidade, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que levaste André, irmão de Pedro, a pôr na cruz preciosa toda a sua esperança e oferecer a sua vida pelo reino de Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor para alcançarmos a salvação. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor, Deus nosso, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, toda a santa Igreja. Aceitai, Deus omnipotente, com estes dons que vos apresentamos na festa de Santo André, a humilde oferta de nós mesmos, e transformai-os para nós em fonte de vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração Demos graças ao Senhor nosso Deus. é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nas alturas, nas alturas. Bendito o que vai em nome do Senhor. Nas Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus vivo, eterno e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os santos,
por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admitindo-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais a vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entregues a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Fortalecei-nos, Senhor, pela comunhão do vosso sacramento, para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo sempre em nós os sofrimentos da paixão de Cristo, mereçamos viver com Ele na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E que este encontro que realizamos com Cristo na Eucaristia nos ajude a tomar consciência da nossa responsabilidade de sermos discípulos e apóstolos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.